Então, a partir de agora, como eu havia dito, a aula está sendo gravada, tá? Para vocês aí. E vamos continuar a nossa explicação. Então, Portugal, que foi o primeiro império marítimo da Idade Moderna, o primeiro grande império marítimo da Idade Moderna, mantinha as riquezas do seu império a partir da exploração das Índias, mas Portugal perdeu a exploração das Índias. Então, como Portugal perde o monopólio da exploração das Índias, ele precisava buscar novas riquezas. O Brasil, que estava abandonado por quase 30 anos, de 1500 até 1530, era o caminho viável para Portugal obter novas riquezas. Só que o Brasil tem um problema, gente? O Brasil não tinha ouro e prata de imediato, eles não encontraram ouro e prata de imediato. Então, já que não há ouro e prata de imediato, qual vai ser a alternativa? O cultivo da cana. Tá? Então, pensar na colonização brasileira é pensar nos interesses mercantilistas da coroa. Portugal, ele quer explorar o Brasil. Qual é o cuidado que vocês precisam ter? Para você explorar, você precisa povoar, tá? Para explorar, é preciso povoar. Então, Portugal vai iniciar um processo de povoamento do Brasil, primeiramente através das capitanias hereditárias e depois através dos governos gerais, tá bom? Lembrando, as capitanias hereditárias, elas foram um fracasso econômico, mas elas deram início ao povoamento do Brasil. Então você não pode afirmar que as capitanias hereditárias foram um fracasso total. Você não pode afirmar que as capitanias hereditárias fracassaram totalmente, porque elas tiveram sucesso naquilo que se refere ao início do povoamento. Até aí alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Ok, só que como é que você convence pessoas a vir para o Brasil? Como é que você convence pessoas a vir para o Brasil? É só interesse econômico? Não. Aí vem um outro fator. Qual é o outro fator? Religião, ideologia, fé. Os portugueses que vieram para cá, eles acreditavam que eles estavam numa nova missão cruzadista. Lembre-se da carta de Pero Vaz de Caminha. O melhor que podemos fazer por esta terra é salvar esta gente. E aí vem o segundo tópico que eu gostaria de mencionar para vocês. Colonização do Brasil é interesse mercantilista mais interesse religioso. A cruz e a espada sempre andaram juntas. O processo colonizador, ele está atrelado, ele está associado ao processo de catequese. Não existe colonização portuguesa no Brasil sem catolicismo. Tá? O catolicismo, a religião católica, a fé cristã, ela vai ser a liga, ela vai ser o cimento, a argamassa, tá? Que vai consolidar a colonização portuguesa na nossa terra. Por quê? Porque o catolicismo, meus caros, ele não é apenas uma religião. O catolicismo ele tem uma missão civilizadora. Quem fundou o mundo ocidental, bota uma coisinha na cabeça de vocês, quem criou o mundo ocidental, o mundo tal qual a gente conhece, foi a Igreja Católica. É a Igreja Católica que pensou esse mundo ocidental. Os valores ocidentais, eles são de base cristã. Tá? A Igreja Católica, juntamente com os protestantes, praticamente criaram um mundo à sua imagem e semelhança. Beleza? Os protestantes nos Estados Unidos e parte do Canadá, os católicos na América Latina. Beleza? Na América Latina. A fé é muito forte. Beleza? A fé move montanhas, tá bom? Diante disso, vamos ver aqui essa primeira questão. Enem 2014. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com a disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade dos índios, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. Beleza? Tranquilo? Por que os padres não querem que os índios sejam escravizados? Porque os padres têm um objetivo muito claro com os índios. O melhor que podemos fazer por esta terra é salvar esta gente.
O melhor que podemos fazer por esta terra é salvar esta gente. Meus lindos, eliminem 3 alternativas. Leiam a resposta aí e eliminem 3 alternativas. B, C e D, A, B e C, B, C e E. Bom, vamos relembrar nossas técnicas, beleza? Primeira linha, tem verbo? Tem. Verbo era. Grifo, verbo era. Segunda linha, ajudar. Beleza? Terceira linha, deveria ser. Quarta linha, ter reconhecidas. Quinta linha, nada. Sexta linha, se confundiu. Sétima linha, se apresentavam. Oitava linha, enfrentando. Catou os verbos, conecte as palavras aos verbos. Era. Quem era? O índio. O índio era. E o que é que o índio era? O único elemento disponível para ajudar o colonizador. O único elemento disponível para ajudar o colonizador. Beleza? Deveria ser. Deveria ser o quê? Tratado como gente. E ter reconhecida sua inocência e alma. Lembre da frase: o melhor que podemos fazer por esta gente é salvar. O melhor que podemos fazer por esta terra é salvar esta gente. O que é salvar esta gente? Catequizar. A discussão... Aí se confundiu. O que é que se confundiu? A discussão religiosa. A discussão religiosa e jurídica se confundiu. Se confundiu com o quê? Com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores, enfrentando os colonos. Aí, olha como ficou bonito, né? Você pega todo esse texto e você quebra ele. Quando você quebra ele, separando os verbos e grifando as palavras associadas aos verbos, qual é o próximo passo? Leia só o que está escrito. Só o que está grifado, perdão. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador. Deveria ser tratado como gente, ter reconhecidas sua inocência e alma. A discussão religiosa e jurídica se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores, enfrentando a cobiça dos colonos. Pronto. O que é que o texto está me dizendo? O que é que o texto está me dizendo? O texto está me dizendo que os padres, eles são os indivíduos que defendem os índios porque eles precisam garantir que os índios sejam tratados como gente e ter sua alma reconhecida. Aí você vai para o comando agora. Ó. Entre o século XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação entre quem? Jesuíta e índio. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela... Tá? O que é que mediou? Olha o verbo aqui. Ó. Foi mediada pela. Tá? Essa aproximação foi mediada pela... Houve demarcação de território indígena, pessoal? Não, porque para eles tudo era índio. Eles não sabiam diferenciar o que é que era de quem, então não houve demarcação. Demarcação de território é necessário que haja um Estado. E não havia o Estado indígena, não existe até hoje. Tá? Manutenção da organização familiar. A igreja manteve a organização poligâmica da família indígena? Não. Aí eu quero agora que vocês eliminem mais uma. Eliminem mais uma. Eu já tirei 2 para vocês. Tirem mais uma. Preservação do costume
das moradias coletivas. Não, você não vai ter mais isso, tá? Você vai tirar a D. E dá para tirar mais uma. Pode-se dizer que os líderes religiosos indígenas vão ser valorizados? Também não. Gente, mesmo que você queira errar, você consegue? Não. Resposta: letra E. Letra E. Ah, Paulo, eu errei. Não tem problema. Você está treinando. Você está treinando, você está revisando. Não é para baixar a cabeça, não é para ter a sua autoestima baixa. Não é isso. Tá? Temos sim, temos documentos históricos de peças em tupi. José de Anchieta, ele fez o alfabeto tupi. Tá? Havia uma língua geral. Não se falava português no Brasil até o século XVIII. Nem tem sentido se falar português amplamente no Brasil até o século XVIII, porque a maioria da população não é portuguesa. Se falava uma língua geral chamada Nhengatu. Nhengatu, tá bom? Aí o que é que a gente faz agora? A gente vai resolver agora a questão número 4, Enem 2015. Leiam o texto. Leiam o texto. Vamos ler comigo para a gente ganhar tempo. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber. Não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disto, conta, nem peso, nem medida. Tá bom? Então, o que é que ele me falou? Ele falou que a língua dos povos nativos não tem F, L ou R. Ou seja, significa que eles não tinham fé, não tinham lei, não tinham rei. Na visão de quem? Dos portugueses. Na visão dos portugueses. Isso é nem 2015. Tá? Olhem agora a alternativa e vocês vão tirar 3 alternativas para mim. Eliminem 3. Aqui, a observação, eliminem 3. Vamos lá? A observação do cronista português Pero de Magalhães, de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. E aí, demonstra dominação? Não, né? Se houvesse dominação, os portugueses já teriam lei e já teriam rei. Tá? No início, não. A dominação vai vir depois. Demonstra a superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. Existe essa coisa de ser superior, pessoal? Eu posso afirmar que uma sociedade é superior à outra? Não. Qual é o erro sociológico que a gente comete quando afirma isso? Qual é o erro sociológico? Qual é o termo? Etnocentrismo. Perfeito, perfeito. Tá? Etnocentrismo. Que tipo de etnocentrismo é esse que está sendo dito nessa alternativa? Eurocentrismo, tá? Eurocentrismo, beleza. Eurocentrismo. Me dê outro exemplo na história de que foi realizado o eurocentrismo. Outro exemplo na história que foi realizado o eurocentrismo. Século XIX, durante o imperialismo. Exato, durante o imperialismo, tá? Eu tirei 2, eu quero que vocês tirem mais uma para mim. No século XIX, os europeus se consideravam uma raça superior. Tá? Vamos tirar a letra E. Demonstra a dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa. Não. Não. Beleza? Aí você tem agora 2 letras, A ou D. Qual é a resposta? D de dado. Não é que a organização indígena seja simples.
É que os portugueses não compreendem o valor cultural do outro. Eles acham que só o deles serve. Tá? Você pode até dizer que eles tinham uma organização social menos complexa, uma organização política menos complexa, mas isso não torna eles inferiores. Beleza? Perceba que se você anulou a letra C, obrigatoriamente você tinha que ter anulado a letra A. Conseguem perceber isso? Conseguem notar isso? Alguém não entendeu essa questão? Os portugueses realmente se importavam com isso? Os portugueses eles estão preocupados com duas coisas. Os portugueses estão preocupados com duas coisas: explorar a terra e transmitir a fé católica. São essas preocupações dos portugueses: explorar a terra e transmitir a fé católica. Tá? Aí você me pergunta, professor, os portugueses se importavam com a cultura indígena? Não, porque eles nem tinham o conceito de cultura na época. Para eles, os índios eram selvagens. Inclusive, como é que eles chamavam os índios? Negros da terra. Negro é uma expressão que era utilizada para designar tudo aquilo que não é europeu. Inimigo, exatamente. Tudo aquilo que não é europeu, que se baseia no padrão de beleza eurocêntrico do Renascimento, né? O que era ser belo no Renascimento? Branco, loiro, olho azul. A Vênus e Botticelli, o nascimento da Vênus, ali é o padrão. Tudo que não for dentro daquele padrão é considerado inferior. Tá bom? Aí nós teve uma... A Jéssica não entendeu a letra C. Você não pode afirmar que uma sociedade é superior à outra, Jéssica. Porque se você afirma que uma sociedade é superior à outra, qual é o critério que você está avaliando de superioridade? Não existem sociedades superiores, existem sociedades diferentes umas das outras. Você fala, mas os europeus eles tinham superioridade tecnológica. Certo, mas tinham fome, coisa que os índios não tinham. Quem é superior? Entendeu? Então você não pode estabelecer essa ideia de superioridade. Você não pode, porque não há uma sociedade superior à outra. Há sociedades diferentes. Há sociedades diferentes, tá? E aí já ficou expresso um problema dos europeus. O conceito de bom selvagem é um conceito utópico feito pelo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e você vai encontrar esse conceito também, pelo menos uma alusão a isso, nas obras de Thomas More e nas obras de Tomás de Campanella. Né? Thomas More, Utopia, Tomás de Campanella, A Cidade do Sol. É a ideia de que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. Beleza? Paulo, e o que seria esse mal selvagem? Não existe o conceito de mal selvagem. O que existe é a ideia de selvageria. Os europeus achavam que todos aqueles povos que não eram católicos e não eram europeus eram povos que não eram humanos, eram animais selvagens e por isso deveriam ser submetidos às suas vontades. Entendeu? Beleza. Bom, só que aí nós temos um problema. Eu falei para vocês que os europeus eles têm dois interesses, a catequese e a exploração econômica. Para explorar economicamente, ele precisa de mão de obra. E o jesuíta não deixa escravizar o índio. Então, qual vai ser a mão de obra escolhida? A mão de obra africana. A mão de obra africana, tá? Quais são as razões que explicam a escravidão dos africanos? Você tem que tomar muito cuidado para que você não cometa um erro, né? Por exemplo, você não pode falar que os africanos foram escravizados porque eles eram mais fortes. Isso é racismo. Você não pode afirmar isso. Você não pode afirmar que os africanos foram escravizados porque os índios se rebelavam mais. Isso também é racismo, tá? Os africanos se rebelaram sempre que puderam, tá? Desde o início do tráfico de escravos, houve rebelião de escravos contra a escravidão. Houve rebelião de pessoas escravizadas contra a escravidão. Um outro erro muito comum que os alunos cometem muito recentemente é que mas os africanos já tinham a prática da escravidão. Tinham, mas a prática da escravidão que existia na África não era uma prática para fins capitalistas, para fins lucrativos.
A prática da escravidão que havia na África era uma prática que era resultante de um processo de conquista. Todas as sociedades, muitas sociedades no mundo tiveram escravidão por conquista. Os gregos fizeram isso, os romanos fizeram isso, tá? E os africanos fizeram isso. Agora, quem vai criar um comércio intercontinental de escravos, aí sim, aí foram os europeus. Foram os europeus que criaram um comércio intercontinental de escravos. Então, diante disso, quais são as 4 razões que explicam a escravidão africana, a escravidão moderna africana? Primeira razão, a proibição da escravidão dos índios, tá? Tanto a Igreja Católica como a coroa portuguesa proibiam a escravização dos índios catequizados. Os índios catequizados não poderiam ser escravizados. Beleza? E por que a igreja proibia? Porque a igreja tinha interesse na catequese. E por que a coroa portuguesa proibia? Porque a coroa tinha interesse no lucro do tráfico de escravos, que é a segunda razão. Primeira razão, proibição da escravidão indígena. Segunda razão, lucro do tráfico de escravos. Professor, e por que Portugal não cobrava então, impostos da mão de obra indígena? Como é que você vai fiscalizar, meu povo? Como é que você vai fiscalizar a escravidão indígena aqui no Brasil? Tem como? Imagine só, você tem índio aqui no Brasil, indígenas, povos nativos espalhados por todo o território. Como é que Portugal vai saber? Como é que Portugal vai cobrar tributo de um pseudo-comércio escravo de índios? Tem como Portugal fazer isso? Não. Então o que é que Portugal fazia? Proibia. Proibir. Paulo, então como é que Portugal cobra do tráfico de escravos africanos? Alô? Os escravos africanos vêm da onde? Da África. Para chegar no Brasil tem que atravessar um pequeno rio chamado Atlântico. Ou seja, todo homem que sai da África vai ter que parar em um porto aqui no Brasil. Quando ele para aqui no porto, o que é cobrado do traficante de escravos? Impostos. Aí é muito mais tranquilo para a coroa portuguesa cobrar impostos. Além disso, vem a terceira razão, a mão de obra africana era muito mais valorizada que a mão de obra indígena. Motivo? Sim, já da chegada. Motivo? Os africanos possuem uma mão de obra muito mais especializada do que a mão de obra indígena. Nós temos uma visão preconceituosa sobre a África, que a gente acha que a África era feita por tribo e etc. Claro, você tinha tribos na África. Mas, gente, a África tinha impérios, civilizações, povos extremamente avançados, povos que dominavam a metalurgia, que dominavam a engenharia, que dominavam a arquitetura, que dominavam a mineração, que dominavam a cerâmica, tá? Então esses povos dominavam tudo isso. Então trazer uma mão de obra dessa para cá... Gente, quem vocês acham que construiu o Brasil? Que construiu estradas, que construiu colônias? Quem vocês acham que construiu tudo isso? Foram os africanos. Conhecimento africano trazido para cá. Ok? Então quais são as razões para a escolha do africano como principal mão de obra a ser escravizada? Primeira razão, proibição da Igreja Católica e da coroa portuguesa sobre a escravização do índio. Não podia escravizar índio catequizado. Segundo, o lucrativo tráfico de escravos. Era o maior comércio do mundo. Tá? A mão de obra mais valiosa do mundo era a mão de obra africana. Terceiro, a qualidade técnica da mão de obra africana. Tá? A qualidade técnica da mão de obra africana. E quarto, a dispersão dos índios pelo território brasileiro. Os índios não catequizados poderiam ser escravizados. A única forma do índio escapar da escravidão era ele aceitando a catequese. Se ele não aceitasse, era declarada contra ele a guerra justa. Certo? Ok? Bom, vamos agora resolver uma questão. Eu quero essa questão aqui, quinta questão. Quinta questão. Leia o texto para a gente resolver.
Leram? Pronto. Eliminem 3 alternativas. Vamos ver? Quinta questão. Aí o que é que você faz? Verbo, né? É conhecido, expressão verbal. Linha 2, caracterizadas. Linha 3, atestada, do verbo atestar. Linha 4, visitaram. Linha 5, consta. Linha 6, é. Linha 7, nada. Linha 8, nada. Linha 9, é. Bom, é conhecida. Quem é conhecida? A África Ocidental. E ela é conhecida pelo quê? Pelas suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, que foi atestada por viajantes e missionários portugueses que visitaram a costa. Beleza? Então ele está me dizendo que na África existiam mulheres comerciantes, e essas mulheres comerciantes, ela tem uma grande habilidade, uma grande perícia, e essa perícia do comércio das mulheres africanas foi comprovada por missionários portugueses, tá? E que visitaram a costa. Beleza? Aí ele diz o seguinte: a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das cidades no Brasil dos séculos 18 e 19, que se observa pela... Bom, ele está falando de quê? Uma característica marcante das cidades no Brasil. Que se relaciona com o quê? O texto está falando de quê? Quem é o protagonista desse texto? Digitem aí para mim. Quem é o protagonista desse texto? Quem é o protagonista desse texto? Mulheres africanas. E qual a atividade que elas exercem? Comércio. Então ele pede para você observar que tipo de prática aqui no Brasil? Agricultura? Não. Ele pede para você observar a prática do comércio no Brasil. Essa prática do comércio do Brasil escravista deveria ser realizada por quem? Mulheres. Então vamos eliminar as letras. É marcada pela restrição da realização do comércio ambulante? Não. Você tem esse comércio ambulante até hoje. A gente herdou isso da África. Pela convivência entre homens e mulheres livres? Livres? Não. Ele poderia colocar, sabe o quê? Para dificultar a vida de vocês? Pela convivência entre pessoas livres e escravos. Aí estaria certo? Estaria. Mas o texto está falando de mulheres africanas que vão ser escravizadas no Brasil. Então não é sobre mulheres livres. Até porque as mulheres africanas elas tinham mais liberdade, as mulheres escravas tinham mais liberdade que as mulheres brancas no Brasil. Olha que coisa, né? Porque elas podiam ir e vir. A mulher branca não podia ir e vir. Tá bom? Já tinha explicado isso, né? É sério? As mulheres brancas não podiam ir e vir. As mulheres africanas podiam ir e vir. Me explique por quê. Por quê? O que é que você acha? Por que as mulheres escravas poderiam ir e vir? Certo, mas o patriarcado não se aplica à mulher escrava, não, é? Sabe por quê?
As mulheres estão expostas à violência sexual, correto? Até hoje. No Brasil você tem um índice de violência sexual gigantesco contra as mulheres, beleza? Se uma mulher escravizada, se uma escrava for violentada, ela ofende a família do dono dela? Não, porque ela é escrava. Se a mulher branca for violentada, então, por uma questão de segurança e preservação do nome familiar, a mulher branca não podia sair de casa sozinha. E a escrava podia. Porque se acontecesse qualquer coisa com a escrava, problema da escrava. Entenderam? É só por causa disso. Não é por uma questão de ser, tipo, gente boa que é escravizada, não. É só por causa disso. Indiferença. Ó, se acontecer qualquer coisa, é problema dela. Beleza? Gente, eliminamos duas. Tire uma para mim. Tire uma letra para mim aqui. A letra E, né? Tem nada a ver com imigrante português. Qual é a resposta que resta? C, de casa. E ó, o texto fala sobre o quê? O texto fala sobre o quê? Quem é o protagonista do texto? Vou apagar tudo para mostrar quem é o protagonista do texto. Quem é o protagonista do texto? Mulheres comerciantes, correto? Mulheres comerciantes. Ó, tô grifando aqui, ó. Mulheres comerciantes, tá? Olha a resposta. Mulheres negras no comércio. Como eu disse, Paulo, eu quero errar. Eu estou fazendo um esforço muito grande para errar. Você marcar o texto direitinho, você não consegue. Você não consegue. Estou falando a você. Isso aí é para você gabaritar a prova, meu povo. Para você gabaritar a prova. Tá? Bom, mão de obra africana fazia que tipo de atividade aqui no Brasil? Toda atividade. Toda e qualquer atividade. Desde a atividade produtiva até a atividade mais tecnológica. Toda e qualquer atividade. De empregados domésticos a plantadores de cana, a construtores, a carregadores de peso. Tudo que você imaginar os africanos faziam. Tá? Qual foi a principal atividade econômica no Brasil colonial? A que mais durou, a de mais longa duração? Cana-de-açúcar. E por causa da cana-de-açúcar, o Brasil chegou a ser invadido, não chegou? Foi invadido por quem? Pelos holandeses, correto? Foi invadido pelos holandeses. E para os holandeses finalmente dominarem o Brasil, os holandeses precisavam contar com o apoio de quem? Para dominar o Brasil, precisava contar com o apoio de quem? Por exemplo, por que os holandeses foram... Não, são inimigos. Pense no Brasil, são inimigos. Os holandeses tentaram invadir a Bahia. Tomaram o pau. Foram expulsos lá de Salvador. Correto? Só que depois eles invadem Pernambuco. Qual foi a diferença da invasão de Pernambuco em relação à invasão da Bahia? O que é que teve de diferente? Eles se aliaram aos latifundiários. Eles se aliaram aos latifundiários. Pablo, aqui no Brasil os escravos não atuavam como médicos, mas eles podiam atuar como curandeiros. Tá? Você já deve ter ouvido falar, né, em benzendeiras, rezadeiras, mulheres que fazem esses curandeirismos. Inclusive já caiu uma questão na prova do Enem sobre as mandingas. Porque como não há um sistema de saúde na colônia, as pessoas se apegam à fé. Não é verdade? Eu estou desamparado. Pense assim, você está desamparado de tudo na sua vida. Você recorre a quem? Quando bate o desespero, você recorre a quem? A Deus. Você recorre a Deus, a fé, a religião. O que são as bolsas de mandinga? Eram bolsas com pó que eles acreditavam, via fé, via religião, que ia proteger eles. Entendeu? Vamos voltar agora para a questão dos holandeses.
Os holandeses só vão conseguir dominar um território porque eles vão fazer aliança com o senhor de engenho, tá? E aí vai uma dica para vocês. No Brasil, poder significa terra, tá? No Brasil, poder significa terra. E vocês sabem disso. Vocês só não sabem que sabem. E é por isso que eu estou aqui, para mostrar que vocês sabem. Quer ver? Quem é que manda no Congresso? Qual é o nome da bancada que manda no Congresso? Qual é? Bancada ruralista. E o que é que a bancada ruralista tem que o restante do Brasil não tem? Terra. Tá? Então, no Brasil, ter terra significa poder. Isso não é de agora. Tá? Isso não é de um final de semana para cá. Isso é antigo. Questão 11. Use a técnica que eu ensinei para vocês. Agora eu quero que eliminem 3 letras. Eliminem 3 letras. Bora? Quais são as 3 a serem eliminadas? ABD. Vamos ver, ó. Linha 1 tem verbo? Não. Linha 2. Começou a ser urdida. Explodiu. Então você tem aqui, né, 2 expressões verbais. Linha 3. Nada. Linha 4. Foi decretar. Linha 5. Tinham. Ok? E houve. Verbo haver. Pronto. Explodiu. O que explodiu? A rebelião luso-brasileira. Tá? Decretar. Decretar o quê? Foi decretar, né? Quem foi decretar? João Fernandes. João Fernandes foi decretar. Foi decretar o quê? Nulas as dívidas que os rebeldes tinham. Nulas as dívidas que os rebeldes tinham. Perceba, a rebelião explodiu e a primeira coisa que o líder da rebelião fez foi decretar que as dívidas estavam nulas. O que é que ele quis dizer? Que as dívidas estavam nulas. E por causa disso, houve grande adesão da nobreza da terra. Quem são os membros da nobreza da terra? Os senhores de engenho. Tá? Aí ele pergunta, ó, o desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa foi resultado de quê? Foi resultado de quê? Por que houve essa revolta? Foi resultado da fraqueza bélica dos batavos. Quem são os batavos? Holandeses, tá? Batavo ou Flamengo são expressões designadas a holandeses. Foi por causa de uma fraqueza bélica? Não. Foi por causa de um auxílio financeiro? Não. Foi por causa de uma diplomacia internacional? Não. Foi por causa de quê? Resposta. Letra E. Interesse econômico dos senhores de engenho. E como é que eu sei que é interesse econômico? Porque a primeira medida que ele fez foi anular as dívidas. E quando ele anula as dívidas, quem é que adere ao movimento imediatamente? Senhores de engenho. E aí você mata a questão. Ou seja, Paulo, eu quero errar. Eu não deixo. Você não tem como errar. Não tem como errar. Tá bom? Gente, então, eles se rebelaram porque houve um auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Hein, Pablo? Lê a frase completa. Vamos fazer a frase toda, ó.
O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa foi resultado do auxílio financeiro dos negociantes flamengos. Tipo, ó, eu vou me revoltar com você porque você está me emprestando dinheiro. É isso? Eu vou me revoltar contra você porque você está me emprestando dinheiro. Não, entendeu? A letra C é para te enganar. É um distrator. Porque você viu a palavra dívida aqui e ao mesmo tempo você vê auxílio financeiro. Aí você ficou tentado, tá? Ela tá aí para errar, para você errar, tá bom? Gente, antes de encerrar a aula, eu queria ler uma passagem para vocês, tá? Vocês me deem licença, me permitam ler uma passagem para vocês. Eu li isso ontem para alguns alunos que eu tenho no curso FIC, tá? São meninos muito bons e, assim como vocês, são pessoas que estão precisando muito de conforto, de apoio, de afago, tá? Então eu gostaria que vocês, abrissem os seus corações, independentemente da crença de vocês, ouçam pelo menos a mensagem, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3, do primeiro ao terceiro. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, tá? Não se cansem, não desanimem. Aceitem a estrada que é posta para vocês. Abrace a cruz que é posta para vocês. Tenham orgulho do que vocês estão fazendo, da luta que vocês têm, tá? Orgulhem-se de si e encham-se de amor, meus caros. Encham-se de amor. É somente o amor a força necessária para superar as adversidades, tá? Então, coragem, eu estou com vocês, tá? No que eu puder ajudar, eu vou estar sempre ao lado de vocês, até o dia da prova. Não se preocupem em vocês tropeçarem, em vocês caírem. Não se preocupem, a queda ela é normal, acontece, tá? E tenham sempre coragem para se levantar, beleza? Tá lá. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que têm humildade para reconhecer suas falhas, que têm humildade para reconhecer suas dificuldades, serão exaltados. E lembrando, ter humildade não é ter baixa autoestima. Vocês têm que se amar. Não deixe ninguém rebaixar vocês. Ter humildade é reconhecer que você sempre pode melhorar. Sempre. Mas não é deixar ninguém pisar em vocês. Eu não quero que vocês deixem ninguém pisar em vocês. Tenham orgulho de si. Sempre. Tá bom? Meus caros, bom descanso e até a semana que vem. Forte abraço. Tchau, tchau.